O ambiente em que vivemos é formado por tudo o que está à nossa volta. Tudo o que tem ao nosso redor forma o ambiente em que vivemos. Se observarmos o ambiente em que vivemos, vamos perceber que o ambiente em que vivemos é formado por casas, por pessoas, por estradas, por plantas, pelo ar, pelo sol, pela água e pelo solo. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre o ambiente foi formado por elementos construídos pelo homem e por elementos naturais. Antigamente, todos os ambientes eram formados somente por elementos naturais. O ar, a água, o solo, o sol e por seres vivos, as pessoas, os animais e as plantas. Para facilitar a vida, o homem foi modificando o ambiente de acordo com as suas necessidades. Construiu estradas para que pudesse se locomover de um lugar para outro, foi construindo casas e aos poucos o ambiente foi se modificando. Todas as mudanças que foram feitas no ambiente ao longo de todos os tempos facilitou a vida das pessoas. Mas nós precisamos cuidar do ambiente. Os seres vivos, as pessoas, os animais e as plantas precisam dos elementos naturais para sobreviver. Tanto as plantas como os animais e as pessoas precisam do ar e da água para sobreviver. Os homens precisam do ar para respirar. Os animais precisam do ar para respirar. As plantas precisam do ar para respirar. Os animais precisam de água para beber. As plantas precisam de água para beber. Os homens precisam de água para beber. Os homens precisam do solo e da luz do sol para poder plantar. Por isso, sem os elementos naturais, os seres vivos não vivem. Por isso devemos cuidar do ambiente. Nós precisamos cuidar dos reservatórios de água. Não poluir as águas. Não devemos jogar lixo nas águas. Não devemos colocar esgotos para os reservatórios de água. Não podemos desperdiçar água quando tomar banho, quando escovar os dentes. Precisamos economizar a água. Não devemos provocar queimadas. A fumaça causada pelas queimadas polui o ar, prejudica a respiração das pessoas. As fumaças que saem do cano de escapação dos carros também poluem o ar que respiramos. Outro detalhe muito importante para proteger o ambiente é o cuidado com o lixo, de não colocarmos o lixo em qualquer lugar. O lixo, ele prejudica o solo.
No local onde o lixo é colocado, as plantas não se desenvolvem. O lixo deve ser descartado num local adequado. Por isso é muito importante obedecermos a coleta de lixo. Para ajudar a cuidar do ambiente, cada um de nós podemos adotar algumas atitudes simples no dia a dia. Economizar água. A água pode acabar se não for usada com responsabilidade. Andar mais a pé. A fumaça que os carros produzem polui o ambiente. Reduzir o consumo. Para diminuir a retirada de recursos naturais, podemos evitar comprar itens desnecessários, dar preferência a produtos recicláveis que consumam menos energia e sejam feitos pela comunidade de cada local. Cuidar do lixo e conhecer o ambiente. Estudar é a melhor forma de conhecer o ambiente e de saber formas de cuidar dele.